ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Pessoal, mais uma vez aqui no Outubro Pesadão, nosso terceiro episódio deste mês temático, né, de pesadões. O segundo de episódios nojentos, então mais uma vez vai um alerta gatilho, depois do alerta gatilho, de que esse episódio contém conteúdos muito, muito, muito sensíveis. A gente vai falar de cocô, de vômito, situações sexuais. Se você não estiver num dia legal, se você tem estômago fraco, se você começou a escutar, deu aflição, eu aconselho, pare imediatamente, escuta outro episódio. A gente tem diversos episódios que não são pesados. Aliás, 95% do podcast não é pesado no nível desses episódios. Considere-se avisado. Boa noite, queridos ouvintes! Mais um episódio do Terror começando. Aqui é a Cibs. E hoje eu estou aqui com quem, com quem, com quem? Oi, pessoal, bem-vindos a mais episódios do terror. Ah, que delícia você começando o episódio. Aos poucos eu vou fazendo a minha ditadura aqui dentro. Daqui a pouco não tem Fê, não tem Má, não tem ninguém, só eu aqui. Certeza que vem golpe de estado por aí. Certeza. Já tô Fique até vendo. avisado, ó. Ah, é, pra você ficar com medo? Aposto que você tá juntando com os apoiadores da seita, igual eles criaram o nosso grupinho lá no Instagram e não me convidaram pra entrar. Tá escrito lá, Olha! aceita. E eu não sabia que existia, não fui convidado, não tinha link. Mas aí como é que tem uma seita sem o líder estar presente? Vai saber. Entendeu? O mestre, porque tem nome, né? Eu sou acólita. Eu e a Má somos hierofantes. A gente tem quase um papado aqui dentro dessa seita. Então, como que faz sem você e Má? Não faz, né? Anarquia. É É anarquia. por isso que eu tô falando, é você. Aí é você como acólita vai assumir nosso posto. Fazer uma pergunta. Você escutou o episódio 201? Ainda não, porque eu quero fazer o react. Eu quero filmar as minhas melhores reações. Eu diria pra você estar no mesmo nível que o episódio 201. Talvez a história da Balaice Kiss seja o ápice do podcast. Eu acho que nunca vai ter uma história que iguale a Balaice Kiss. Mas esse episódio não tá menos leve. Tá no nível. Antes da gente começar, pessoal, se você quer escutar esse episódio como se fosse uma live, igual Ana Sária, Andrea, Bel, Cava, Fishtail, e agora a Mar que tava escutando esse episódio, ela não tá gravando, mas ela está escutando, é só você acessar apoia.se/terror na esquina. Já entra no nosso grupo do Discord, episódio em live, a gente ri pra caramba, a gente tem Jim Rats, então considere entrar pra seita. Você ajuda a gente e faz o terror crescer ainda mais. Aceita te ouve, aceita te ver, e o terror é sua religião. Mas se você quer escutar outras histórias, tipo, histórias maravilhosas, e se você quiser escutar Borrasca agora, na voz da nossa acólita
Cibele. Não, peraí. Deixa ela falar. Meu canal, Cibele na Terra do Medo, tá tendo outubro só de creepypastas. E temos borrasca, gente. Pessoal vive pedindo borrasca, abemos borrasca e temos fé em borrasca. E queria falar que Fê está entregando o Wolfmaier. Gente, quem não escutou ainda Borrasca Parte 2, vai escutar ela imediatamente, porque este homem, meu Deus do céu, entregou um velho rabugento maravilhoso. Só isso que eu queria dizer, tá? E o último episódio eu já falei pra ele gravar quando estiver bem, quando estiver tranquilo, porque o personagem dele fala barbaridades. Eu tô até com medo do que eu vou ter que gravar. Tô até com Sim. medo. Mas é isso, pessoal. É só você acessar a Cibele na Terra do Medo. Ou se você tiver com muita preguiça, é só arrastar pra cima e clicar nos links que estão na descrição desse episódio. Mas, pra gente começar o episódio, tem duas curtinhas, uma pra cada um. Uma vez eu fui usar um banheiro público e, por algum motivo, eu decidi não dar descarga antes. Algo que eu nunca tinha deixado de fazer, porque é um erro fatal. Quando me sentei, o inevitável aconteceu. A água lá de baixo, que já estava batizada com xixi, reagiu como um míssil. Digamos que o refluxo líquido atingiu um lugar que nenhuma gota deveria alcançar. Aprendi da pior forma que algumas descargas devem ser dadas antes mesmo de qualquer ação. Aqui aconteceu o famoso beijo do Poseidon com uma água batizada de xixi. Peixe do Poseidon é muito bom. Banheiro Delícia, público. hein? Banheiro público. Ai. Mas já que você já É. comentou, eu vou comentar antes de ler. Gente, nem sempre descarga, até em casa, né? Uhum. Não vamos arriscar, não, porque o risco é muito grande da aguinha voltar. Quando eu tinha 10 anos, eu estava esperando no caminhão do meu pai enquanto ele entrava no banco. Fiquei com sede, então comecei a procurar algo para beber. Nada de água, mas melhor ainda, eu encontrei uma garrafa quase cheia de Coca-Cola. Girei a tampa e ouvi aquele chiado satisfatório de quando se abre um refrigerante. Dei um gole grande e imediatamente percebi que aquilo não era Coca-Cola. Saí do caminhão às pressas, engasgando e quase vomitando. Descobri depois que meu pai usava aquela garrafa para cuspir o suco do fumo de mascar. Digamos que eu não fiquei muito feliz. Tá, ao primeiro momento eu achei que fosse xixi. Quando eu li, eu pensei, como essa pessoa confundiu xixi com Coca-Cola? Uhum. Quis Coca-Cola que É. essa pessoa tá bebendo. E agora, eu ouvi, né, ótimo, eu lendo agora, eu pensei, gente, Coca-Cola quente, ele foi com tanta satisfação assim? Cara, que nojo beber cuspe de fumo. Tipo, o pai dele fica cuspindo lá toda hora. Não, e que nojento esse pai também, né? Porra, você tá na porra de um caminhão, cospe pra fora. Ah, então, mas o medo de cuspir pra fora e voltar no rosto. Nossa, você tem um ponto. Você tem um ponto. E eu dirigia moto, né? Pilotava moto. Imagina, você tá pilotando uma moto, de repente, no seu capacete vem um cuspe preto de... Aham. Ah, não é legal, né? Cospe na garrafa, cospe na garrafa. Mas será que ficou muito pretinho? Ou o rapaz, o garoto tava desesperado por beber alguma coisa, né? Nem viu. Eu não sei como é que é cuspe de fumo de mascar. O que mais me incomodou foi
Ele ia beber com muita satisfação uma Coca-Cola quente. Não dá pra defender muito. Não dá pra defender que ele tá errado de qualquer forma. Calado ele já tá errado, entendeu? Lá numa cidade pequena do Alabama, no meio de julho, temperaturas escaldantes, um piquenique de verão da Igreja Batista do Sul. Um homem colocou a salada de batatas no porta-mala do carro na noite anterior. Só que ele não sabia que ela precisava ficar refrigerada. No piquenique, ele colocou a salada de batatas na mesa de comida. Todo mundo comeu. Afinal, eles eram os Batistas do Sul. Uma hora depois, um pavio foi aceso, por assim dizer. Não, melhor. 100 pavios foram acesos. Os homens estavam jogando softball, as mulheres estavam trocando receitas de tortas, as crianças nadando no lago e o caos se instalou. Explosões gastrointestinais irromperam em todos aqueles que comeram a salada. O massacre aconteceu nas calças deles e nos banheiros que os sortudos conseguiram usar. Todo mundo devastou e profanou os arbustos, as árvores ou os bancos dos carros, enquanto os tolos achavam que ia conseguir chegar em casa a tempo. Como eu sei que é verdade, foi meu avô o homem que ficou responsável pela salada de batata. E ele não comeu ela. Mas a minha avó lembra disso e lembra ele o tempo todo, desde que eles foram excomungados da igreja. Cara, ele sabia. Ele sabia que ia dar ruim. Então, né, gente? É complicado porque. Questão de cocô, gente, quem manda na gente é o cu. Essa é Aham. a verdade. Aham. Quem Você manda na pensa gente é o assim, eu cu. tenho controle na minha vida. Você não tem, meu amor. Te dá uma caganeira no meio da rua, Só dá aquela pontada. só a pontada te destrói. Nessa história tava todo mundo brincando, as crianças no lago, todo mundo sendo Uhum. feliz. Não adianta. Se vier aquela vontade. Você vai cagar onde precisar cagar, não adianta. Sim, Você vai na calça, no mato, no carro, aonde na for, rua, na chuva, na né? fazenda ou numa casinha de sapê. Você vai sentir a natureza te amando e você só tem que se curvar a ela e respeitar. Exatamente. É isso. É isso. Mas eu acho que a gente não tá livre de cocô, não. Anos atrás, eu tava comendo no Taco Bell com um amigo meu. No meio da refeição, eu me levantei para ir ao banheiro. Soube que tinha algo de errado no exato momento em que eu entrei. Um sexto sentido, sabe? Mas droga, eu precisava urinar. Costumo evitar mictório por causa dos respingos, então eu fui direto para a primeira cabine e empurrei a porta. No tempo entre a porta bater na parede e voltar a fechar, vi uma das cenas mais nojentas que eu já presenciei na vida. Sabe quando você coloca o dedo na ponta de uma mangueira e a água sai em jato espalhado? Pois imagine isso, mas com diarreia explosiva. A única explicação lógica era que a pobre alma, tão perto de conseguir chegar a tempo, conseguiu só abaixar as calças o suficiente para pulverizar tudo. Fez 18 anos e eu ainda lembro daquilo como se fosse ontem. Pegava em todo lugar. Tão em todo lugar que eu cheguei a pensar que eu estava num programa de pegadinhas, juro por Deus.
Dei meia volta imediatamente. O xixi, completamente esquecido. Fui direto lavar as mãos. Só de ver aquilo eu já me senti sujo. E me preparei para sair. Mas na hora de jogar o papel usado no lixo, o que eu vejo pousado perfeitamente em cima da lixeira? Cueca. Suja. De merda. Entrei naquele banheiro como um garoto. Saí de lá como um veterano com um transtorno pós-traumático. Então eu fiz a única coisa que me pareceu certa. Voltei para a mesa e disse ao meu amigo que ele precisava ver o que tinha naquela cabine, porque há fardos que são pesados demais para carregar sozinho. Nós não terminamos a comida naquele dia. Que amigo Pô, da que amigo, né? onça! Meu Deus, quem tem esse amigo não precisa de inimigo algum. Eu tô passada. Eu fico com dó da faxineira, né? Tipo, apesar de que acidentes acontecem, isso claramente é um acidente. Sim. Mas, pô, eu fico com dó do faxineiro, porque tem que limpar a bosta de qualquer forma. Sendo acidente ou não, Mas, gente, aqui a gente ainda tá dando risadinha, a gente ainda tá de boa, né? Chamando amigo de cuzão. tá bem família, por enquanto, tá bem família. Tá family, né? Vamos piorar um pouquinho aqui agora. Vamos descer esse nível. Vamos descer um pouquinho. O meu couro cabeludo é bem seco. Eu tenho um hábito que eu acabei adquirindo ao longo dos anos que envolve em usar toda a caspa que ele produz para fazer lanche. Toda noite eu abaixo a cabeça sobre uma grande pá e coço bastante o couro cabeludo enquanto bagunço o cabelo com a outra mão. Coloco um vídeo no YouTube de fundo e faço isso por uns 10 ou 15 minutos. Quando eu termino, a superfície da pá fica coberta por uma espécie de camada empoeirada de pontinhos brancos. Então eu simplesmente escovo tudo para dentro de um saco Ziploc para guardar. Depois de cerca de uma semana fazendo isso, o saco acaba ficando cheio de farelos secos e crocantes de pele. Eu misturo cerca de 2 colheres de sopa de óleo de coco com uma espécie de agente de ligação. Depois eu uso um prato para comprimir tudo durante a noite e eu deixo na geladeira, até formar uma única placa. O resultado final é uma espécie de crosta ou bolacha grande bem fina. O gosto e a textura lembram de um cream cracker muito velho que foi levemente umedecido com água e depois deixado secar. Honestamente, eu não recomendaria, mas eu continuo fazendo porque meio que virou um ritual para mim. E em vez de comer, eu comecei apenas a armazená-la. Acho que quando tiver o suficiente, eu vou tentar fundir num único grande bloco cúbico e deixar no meu gramado para ver se os pássaros se interessam. Acho que seria interessante observar como ele se decompõe, já que tecnicamente é matéria orgânica. Eu acho que ele até cansou de comer isso, né? É assim, primeiramente, como ele teve essa ideia, como ele chegou à conclusão
de que isso era uma boa ideia, como ele teve coragem de experimentar, e por que Como ele não ele. coloca nenhum salzinho, porque até o creme cracker tem um salzinho. Então, ele vai comer uma coisa bem sossa mesmo, porque não tem gosto de nada, eu presumo. É verdade. Você tá sabendo muito, Fê, que é isso? Você tá sabendo muito do Cara, gosto, hein? Kava falou que os piolhos são sal. Sementinha de chia que falta no seu cream cracker. Porque são coisas tão específicas que, mesmo se for história inventada, vamos supor que é história inventada, até a pessoa que pensou nisso é meio perturbada, se for parar pra pensar. Sim, sim, sim. É meio perturbado. Levantaram aqui uma questão, se isso é considerado como canibalismo, já que você tá comendo partes do seu corpo. Acho que não. Tá morto, né? Tá morto. Mesmo. Senão seria considerado canibalismo roer unha. Sim. E comer cantinho de dedo. É, É, com meu cantinho de dedo. acho que Acho não, que isso tá de boa. é só nojeira mesmo, é só insalubre. Sim. O rapaz basicamente fez uma hóstia, né? Que é óleo de coco. Eu já ouvi isso e é verdade. A gente tem nojo de cabelo, por exemplo, quando ele está fora da cabeça. Quando ele está na cabeça, a gente não tem nojo, mas se ele sair da cabeça, já vira Por que será, né? Cabelo no ralinho, quando você puxa assim, sai um tufinho. cabelo no ralinho, cabelo na comida. Você morre de nojo, mas enquanto ele está na sua cabeça, É. eu tenho. Eu tenho nojo do ralinho. Na comida eu só tiro, podem me julgar. Abrir o limbo da caspa é daí pra baixo. Nossa, a caspa vai ficar apetitosa. Vai virar até tempero. Vai virar tempero? Eu estava viajando de Calais para Dover na balsa. Alguns dias antes, na Áustria, tinha apostado que eu não conseguiria beber um copo cheio de schnapps de pera Williams. Ganhei a aposta. E depois passei a noite inteira no banheiro vomitando até as entranhas, provavelmente perto de me matar. Ainda estava de ressaca quando eu embarquei. Então, quando eu entrei na balsa, enquanto quase todo mundo foi direto para a área da comida, eu fui para a parte externa e me sentei com dois caras mais velhos. Um deles era marinheiro ou mercante e o outro era seu filho. Não entendi na hora porque eles não tinham corrido para o almoço, mas eu descobri depois. Eles eram espertos. A balsa saiu do porto, mas tinha um vento desgraçado soprando pelo canal. Então, em vez de seguir direto, ele foi rumo noroeste para reduzir o balanço antes de virar de volta contra o vento. Mesmo assim, o barco balançava como uma bola de ping-pong. Rapidinho, todos que tinham se apressado para comer estavam pendurados nas laterais, devolvendo as refeições para o oceano. Achei aquilo bem nojento, então fui até o corrimão para olhar a água e tentar distrair a cabeça. Foi quando eu senti, mais do que vi, um cara a poucos metros de mim. Sem pensar, me virei para cumprimentá-lo, bem na hora que ele vomitou. O vento soprou na direção errada e de repente a minha boca estava cheio de vômito dele. Cuspi tudo na hora, com ânsia, mas como eu não comia direito há dias, depois de quase morrer com os schnapps, tudo que eu consegui fazer foi cuspir sem parar. Quando eu olhei de volta, eu vi o rosto dele coberto com o próprio vômito, amarelo, marrom e esverdeado. Ele devia ter comido curry. A última coisa que eu lembro de ver, enquanto saía cambaleando em busca de água e um pouco de sanidade, foi aquele rosto coberto de vômito tentando articular um pedido de desculpas por ter vomitado em mim.
Sinceramente, eu ainda consigo ver a cena como se ele estivesse bem parado na minha frente. Cara, ter a boca cheia de vômito do seu próprio vômito já é nojento. Agora imagina o vômito de outra pessoa na tua boca. Que aquilo não saiu do teu estômago, saiu quentinho do estômago de outra pessoa. Vômito é uma coisa que me dá nojo, assim, mas não falar sobre. Eu tenho nojo presencialmente a ponto de vomitar. Uhum. O que eu tenho Tipo, mais nojo de vômito é o cheiro. então, É o cheiro. Não é nem o aspecto, é o cheiro. Eu não como mamão, porque o cheiro do mamão me lembra cheiro de vômito. nossa, eu amo mamão. Não me lembro em nada vômito. Teve uma vez que eu fui pra casa da minha mãe e eu tenho duas irmãs. Duas irmãs que são gêmeas, não comigo, gêmeas entre si. Menina, não sei o que que houve, que uma delas vomitou. Aí a minha mãe foi limpar, vomitou por cima. E aí minha irmã viu e vomitou por cima. Tem uma cena de Family Guy que é muito isso. O Brian começa a vomitar, o Stewie começa a vomitar, o Peter começa a vomitar. Foi esta cena que aconteceu. E eu saí de perto porque eu tava quase contribuindo ali para aquela piscina de vômito, entendeu? Então eu prefiro sair. Que nesses dias o Vitor passou mal. Ele vomitou. Eu falei assim, Vitor, desculpa, você vai ter que limpar seu próprio vômito, porque eu não limpo. E quando eu vomito, ele que limpa, porque eu não tenho, não existe a possibilidade, entendeu? Tipo, de eu limpar. Porque senão eu coloco pra fora, mesmo se eu não tiver comido nada. Sim, a questão de vômito é muito delicada, porque eu acho que é um fluido corporal mais nojento que tem, além de diarreia. Mas eu acho mais nojento ainda do que cocô, do que diarreia, vômito. Você acha? Eu acho. Eu acho mais tranquilo que diarreia. Não, não sei, pra mim, eu acho que diarreia pega mais. Não sei, eu consigo Não sentir o sei. cheiro da diarreia de outra pessoa. O vômito de outra pessoa eu não consigo sentir. É, apesar de que o cheiro pega muito forte, né? É, Nossa, o cheiro. cheiro é E, que mata. e o legal o legal, o curioso do vômito é que tem infinitas combinações, né? Sim. Tem, tipo, um vômito de miojo, de macarrão, é completamente de um vômito de Nescau. Que você vai ter gostos diferentes na sua boca, né? São gostos terríveis e diferentes na sua boca. Não, mas é realmente, cada vômito é único. Mas cada vômito é único mesmo. Os quatro últimos são os quatro piores. Eu descobri há algumas horas e eu não sei lidar com isso, então qualquer ajuda ou conselho é bem-vindo. Enquanto eu estava limpando a despensa da cozinha, eu, uma mulher de 24 anos, estava tirando o pó da prateleira de cima, que eu não consigo ver. Eu notei um barulho de potes lá em cima. Então, peguei a escada e lá estavam 14 potes cheios até a borda com diarreia e fechados com a tampa. A consistência dos potes variava de água marrom a uma lama preta e espessa, com uma mistura de lesmas. E os potes estavam organizados em ordem, do mais aguado ao mais viscoso. Eu só sei que é diarreia nos potes porque eu cometi o erro de abrir e o fedor inconfundível foi o mesmo que estava deixando no banheiro. O cheiro era tão ruim que eu ainda consigo sentir queimando aqui no fundinho da garganta. Só mora eu e meu marido, que tem 42 anos. E ele tem uma síndrome do intestino irritável. Horrível, terrível, nas palavras dele. Mas eu tô sem palavras para explicar por que ele defecaria em potes para serem fechados e guardados. Eu devo contar a ele que eu encontrei? Eu devo simplesmente jogar o pote fora?
Não é contar, não, meu amor. É chegar e falar assim, queridão, tem algum problema? O que que tá acontecendo? Tá Você colecionando bosta? vai vender pra estudarem a bactéria que tem no seu intestino irritado? Ela falou aqui da profissão de quem coleta fezes pra análise, só que, tipo, é só uma colherzinha de cafezinho, né, pra poder coletar fezes. Você não precisa pegar um jarro inteiro de fezes, 14, na verdade. Ai, que nem eu já vi algumas histórias, sabe, de Reels no Instagram e tal, o pessoal, deixa sua história sobre não sei o quê. Aí eu já vi gente falando, de gente que trabalha em laboratório de análise e tal, de pessoas que, tipo assim, levam sacos e sacos de cocô pra análise. Só que você não precisa, meu amor, só um pouquinho, É sabe? só Tipo, uma colherzinha. não, eu não consigo imaginar um motivo. Assim, não vem na minha cabeça um motivo pra uma pessoa fazer isso. 14. 14. OnlyFans, ele vende, a Ana falou aqui no chat. Tá, mas tem tanta demanda assim, sabe? O mercado tá tão competitivo assim a ponto dele fazer estoque. Já pode fazer uma salmoura pra bosta ali pra ele guardar na despensa. Eu fico imaginando meus vizinhos ouvindo isso. As três últimas. Eu vou deixar você Uhum. escolher, mas a próxima que tá na lista, ela tem imagem, se você for abrir, vá com cautela, tá? Tá. Eu vou fundo. Pode Vai abrir? fundo, então vai. Tá. Eu sou muito curiosa, gente. Eu morro pela curiosidade. É este o motivo da minha morte, tá? Eu sou uma pessoa curiosa. Essa imagem é inofensiva até você ler o texto. Ai, amigo, não achei tão inofensivo assim, não. Mas vamos lá? Talvez esse não seja o lugar apropriado, mas eu menstruei hoje. O que eu tô vendo, pessoal? Parker Brown disse. Parece que o endométrio se desprendeu inteiro. Se você olhar de perto, dá pra ver, eu acho, o buraco que passou por cima do colo do útero. Surreal. Estilo Natic 15 falou. Parece uma tira muito fina de bacon gorduroso. OP, você acha que se fritasse ficaria com gosto de bacon? Imagino que a carne seja bem magra e não seria tão saborosa sem um pouco de gordura para acompanhá-la. Bacon menstruado, parte de uma dieta magra, ou bacon menstruado, feito com prazer. OP. Depois de pensar um pouco, eu acho que eu vou fritar o alien quando chegar em casa só para ver como vai ficar. Deletado. Isso realmente piorou. Corte grosso ou você vai fatiar para o corte tradicional? OP disse: Já cortei ao meio. Então eu acho que eu vou fritar assim mesmo. Fiquem ligados. OP. Bom, Reddit, fiz o impensável. Espero que isso não fique soterrado por esses comentários maravilhosos. Depois de tanto feedback maravilhoso, eu decidi seguir a sugestão involuntária do Lunatic 15 e fritar meu bacon vaginal. Antes que alguém pergunte, decidi não dar uma mordida, mas eu senti o cheiro e o cheiro era delicioso pra caramba. Então fiquei bem tentada, sabe? Aí eu lembrei que era da minha buceta. Eu disse que essa imagem, com o contexto, ela é pior. Cara, assim, que nojo, primeiramente. Eu não sei como essa menina não morreu de dor com isso saindo. E pra mim foi menos pior porque ela não comeu. Mas por que que ela fritou? Ah, então, ela fritou por curiosidade, né? Eu acho que foi por muito, muito, muito pouco que ela não comeu. Eu acho que foi por muito pouco. Eu acho que no off ela comeu, sabe? Será que sabe quando você vai, né, com a linguinha? Ela pode ter mordido a pontinha e aí não foi o que ela esperava, sabe? Não foi o que ela esperava, ela, melhor não comer o resto. Gente, o Fê, ele se despede aqui, tá?
Ai, que Ele nojo! faleceu, meu extremo pesar. Por curiosidade, o nome dessa história chama Vaginal Bacon ou Bacon Vaginal, tá? Então, não é exclusiva, várias pessoas têm essa tendência a fritar endométrios que saem das suas vaginas lá no Reddit, que é um caos, né? Lá acontece de Isso é tudo. uma coisa comum, o endométrio sair? Não faço ideia. Não faço ideia. Não cheguei a pesquisar se é comum um endométrio sair. Deixa eu dar um Google. Não, porque agora eu tô preocupada. Eu É normal tenho, fritarem pra comer? cara, não sei se dói, mas tem muita cara de que dói isso. Eu tenho endometriose, e endometriose dói pra um caralho. Sim, é normal que o endométrio saia da vagina durante a menstruação, pois é o revestimento interno do útero que se desprende quando não há gravidez. O tecido pode sair com coágulos ou pedaços, que são resquícios do endométrio. No entanto, se você observar pedaços de endométrio fora do período menstrual ou sentir dor intensa, pode ser um sinal de condição com endometriose, miomas ou outras alterações que precisam de avaliação médica. Ser mulher cis é uma coisa maravilhosa, né? Ô, coisa boa. É porque eu achei zero parecido com bacon, tá? Olhando assim, é zero parecido com bacon pra mim. Acho Deixa eu que esse ver. povo tá comendo bacon Ai, errado. ai, fritinho parece? Frito parece, mas do jeito que tá na mão dela ali cru, do jeito que saiu, gente, o pessoal é doente olhar aí pra isso e Não, pensar não em bacon. parece. Parece. Sabe quando você corta gordurinha de carne? Parece gordurinha de É, carne. isso. Isso, ainda mais pela cor. Cara, eu tô com o estômago embrulhado. Se vocês quiserem ver imagens, considerem entrar pra seita. Nossa, eu tô bem de boa. Tô, amigo. Eu tô te falando, com nojeira, eu sou muito tranquila. Eu vou te contar. Depois que eu li essa história e eu dei uma fuçada no 4chan, eu fiquei pasmo com uma linha de pessoas que existem. Não tô fazendo shame em ninguém. Depois vocês comentam, tá? Você tá dentro da loja de Walmart. Você é um brinquedo My Little Pony. Você é Rainbow Dash. Você não pode esperar para ser comprado por uma garotinha, para que ela possa brincar com você todos os dias e você pode compartilhar todas as suas memórias com ela. Você quer estar com ela para todo sempre. Você olha para os lados para ver que todos os seus amigos pôneis se foram. Eles não existem mais. Você fica meio ansioso, mas não se preocupa muito com isso. Você imagina que eles estão com outras crianças, se divertindo com eles. Mas então você vê. Você vê ele chegando, um cara de 200 quilos, peludo, usando um chapéu fedora, umbigo pra fora, coceira no cabelo, um chapéu do My Little Pony, barba no pescoço e uma camisa rosa. Ele entra na área de brinquedo, ele vê você, a sua respiração tá irradiando a loja inteira. É tão ruim que até você, um brinquedo, pode sentir o cheiro. O cara vê que não tem pôneis, eventualmente ficando com uma expressão triste no rosto, até que ele vê você. Ele vê o brinquedo da Rainbow Dash azul, brilhante, coberto por plástico. Sem pensar, ele pega o brinquedo da Rainbow Dash e rapidamente o compra. Você pode ver o balconista em choque total e confusão, mas ele aceita a compra de qualquer maneira. Você pode sentir o quão forte ele está segurando plástico por estação. Alguns minutos depois, você o vê caminhando até o seu Honda Civic 2007, que é pintado de rosa e está coberto com personagens My Little Pony, especificamente os pôneis. Algumas horas depois, ele dirige até a sua garagem e entra em sua casa. Você vê seus pais, os irmãos olhando para ele com decepção nos seus rostos. O barbudo olha para você e diz: "Nós vamos ter uma boa amizade, senhora Rainbow Dash."
Ele leva pro quarto enquanto você e muitos outros brinquedos pôneis. Mas eles parecem estranhos. Eles têm esse fluido branco por toda parte. Você não tem certeza do que é. Então, você vê o barbudo sentar. Ele coloca um pote debaixo da sua virilha. Ele abaixa a calça e começa a se masturbar. Ele ejacula eventualmente, mas não é o suficiente. Então ele faz isso por alguns anos. Você fica sentado no mesmo lugar por 6 longos anos. E eventualmente ele enche. E depois desses 6 anos, você desenvolveu um conceito do que é a realidade. Você descobriu sobre todo o corpo humano e o barbudo durante esses tempos. Ele então traz o frasco para perto de você. Então, finalmente, ele tira você do plástico. E então você vê aquilo, que agora é amarelo o frasco de esperma que ele tem. Ele mergulha você lá dentro daquele suco de amor espesso, e coloca a tampa nele, mantendo você lá por um longo tempo. Durante esses longos tempos, uma guerra nuclear aconteceu e matou todo mundo e destruiu a Terra toda, exceto você e o frasco de esperma. Eventualmente, 2 alienígenas param no planeta deserto e pegam os frascos e os trazem para o seu OVNI para fazer exames. Os 2 alienígenas estudam este frasco de esperma. Você sente que vai ser capaz de sair desse inferno em breve. Até que um deles diz: "Isso é coisa de incel, jogue de volta no espaço." Os 2 alienígenas então jogam no espaço, deixando você no pote de esperma para sempre. Gente, e eu tava me sentindo mal porque eu comprei uma Barbie de Dia das Crianças pra mim de presente e eu pensei, a minha Barbie está triste porque ela não foi para o quarto de uma criança. Então, eu acho que ela não tá mais triste. Acho que eu vou botar essa história pra ela ouvir, pra ela ficar bem felizinha, pra ela ficar bem grata por ter vindo pra minha casa. E quando eu descobri que existe de fato uma página no 4chan para amantes de My Little Pony, eu fiquei abismado. Não são garotinhas de 14 anos, de 10 anos, não. São adultos, maioria homem, 40 a mais, Então, nojento. eu já ouvi falar tem um tempo sobre isso, que existem pessoas, homens, que têm realmente esse fascínio com My Little Pony. Eu fiquei assim, gente, qual o Uhum, problema? A primeira coisa que eu pensei, né, foi a ligação com o Pedro. uhum. A primeira coisa que vem na cabeça é com isso. É, só que eu não sei nem se é por aí também, sabe? É uma coisa tão fora, tão out que eu não sei, sabe? É, eu não sei também qual é a ligação disso com. De homens amarem tanto My Little Pony, mas é só, tipo, você entra no 4chan e tem uma aba inteira só pra My Little Pony. É estranho. É estranho. Eu vou mandar o link aqui no Discord pra vocês. E, tipo, vão se criando. Mas o Forchan é um antro, né? Tem várias coisas que você encontra no Forchan que você pensa assim, meu Deus. É, aí falaram aqui também que é quase zoofilia, também entra nisso, entra na questão de hentai, fazer hentai com as personagens. E, bom, eu não quero que se for algo inocente, mas além do 4chan não é inocente, não quero fazer o shame em ninguém, mas é estranho É estranho. jogar isso. É estranho, porque é uma coisa feita para criança, é, de preferência é, é, 10 menos, eu acredito. Mas, enfim. Sim, é uma coisa bem infantil, bem, bem, bem infantil. O pote de porra tá lá no espaço com uma Rainbow Dash mergulhado em porra. Luto. Tudo. Aqui jaz Rainbow Dash.
Eu tava fazendo essa pauta e me deparei. Não tinha uma história, eu queria trazer uma história pra cá, só que não tinha história. Era um cara que ele se masturbava com meias. Aí ele deixou a meia caída num canto do quarto dele, esquecido, e a meia cresceu cogumelo. Que Cresceu cogumelo. nojo, que nojo, que Tem a nojo. foto, tem a foto. Deixa eu ver se eu acho. Vai contando a próxima história aí que eu mando a foto. Não, ele não comeu, mas eles Não, não, julgaram que era um cogumelo comestível. passou das pessoas é o que as pessoas estão comendo, né? Que é É. complicado esse episódio. Isso realmente aconteceu com uma senhora que é amiga íntima da família. Em certo momento, ela trabalhou em uma casa de repouso, não só para idosos. Era para pessoas que não conseguiam se cuidar. Uma senhora lá tem esse transtorno. Ela acha que tudo é comida, como se ela comesse o jantar e começasse a tentar comer os guardanapos. Como você pode imaginar, ela acabou com obesidade mórbida. Um dia, a amiga da família estava dando uma volta pelo complexo e é parada por um cara numa cadeira de rodas. Ele resmunga algo para ela. Ela roubou meu Doritos. O quê? Aquela senhora roubou meus Doritos e ela não vai devolvê-los. Tá bom, calma, eu vou pegar eles de volta. Ela entra no quarto da mulher. Ela está lá com os Doritos e nada mais. Totalmente nua, com as pernas abertas. Há uma secreção espessa, quase gelatinosa na vagina dela. Ela está mergulhando os Doritos e comendo, com aquele efeito de fio de telefone pingando na pizza. Ela aparentemente tinha um sorriso enorme enquanto o líquido escorria pelo queixo. Não comi Doritos desde então. Obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau. Essa é a infame Doritos Girl Story. Ela abalou o Reddit. Ela foi excluída de diversos canais e eu encontrei ela num micro subreddit perdido lá dentro. Porque ela foi banida do Me... Reddit. E habemos um motivo, né? Habemos um Uhum, motivo para ela ser óbvio, banida. óbvio. Ela tava. Fishley falou queijinho, Doritos com molhinho, molhinho especial. Gente, imagina. Não. A marca Doritos deve ser muito feliz com essa história, né? Eu, se eu fosse dona da Doritos, eu mandaria banir essa história. É pra traumatizar a gente. Patrocina a gente, Doritos! Eu acho que, amigo, depois dessa, é muito complicado. Doritos e Balaisquias, por favor, patrocina a gente. A gente tudo bem, a gente jura. Eu vi a sua cara de nojo, eu consegui tirar uma expressão de nojo de você. Conseguiu. Essa foi complicada. Imaginar ela com a perna aberta, passando lá. É complicado porque o ser humano é uma coisa muito complexa mesmo. A gente não precisa ir nem muito longe, mas pessoas grávidas têm desejos estranhos. Que nem a Sim, minha sim. avó vive me contando que uma vez ela foi tomar banho depois da minha mãe e ela foi pegar o sabonete e tava com marcas de dentes no sabonete. Minha mãe Uhum. comeu como uma barra de chocolate, como se fosse Aham. um docinho, entendeu? Ela comeu o sabonete porque deu vontade. Tem grávida que fica com vontade de comer tijolo. É que nem a nossa percepção de gosto das coisas pelo cheiro, tipo, ai, quem fala que açaí tem gosto de terra. Nunca comeu terra, mas eu entendo sentir o gosto de terra nas coisas. Eu não acho, inclusive eu amo Eu açaí. tenho ponto com isso. Lembra, sempre lembra. Cheiro não é onda. Cheiro é partícula. Cheiro é Então, sim, partícula. você consegue sentir o gosto do cheiro.
Não é igual você ver alguma coisa e escutar alguma coisa que são ondas. Então, toma cuidado. Se você tá passando atrás do caminhão de lixo ou perto de alguma coisa morta, fecha a boca. Senão você vai Então, sentir o gostinho. me marcou muito uma vez um vídeo do Manual do Mundo que o Iberê faz respondendo várias perguntas. E aí ele respondeu sobre essa dúvida. E ele falou que realmente, ele fez uma pesquisa e tal, e falou que realmente quando você sente o cheiro de uma coisa, é porque são micropartículas daquela coisa que chegou na sua narina. Desde então, eu não deixo nem um segundo o cocô das minhas cachorras. Quando eu vejo o cocô das minhas cachorras lá fora, eu consigo sentir o cheiro. Eu Eu vou catar agora que eu não quero micropartículas de cocô, eu não quero, você tá me entendendo? Então, às vezes, você já até sabe um gostinho de um cocô, de um De coisa vômito, morta. de coisa morta, entendeu? Carla Essas coisinhas falou. nojentas. Ou seja, é o sabor que entra pelo nariz, Sim, basicamente. basicamente isso. Basicamente. A Abby pediu pra gente ler uma história aqui. Ela pediu com muita vontade. Eu não faço ideia do que se trata. Tem um TLDR aqui no final, mas eu não vou ler ele. Bom, eu vou descobrir com vocês o que vai rolar aqui, juntos. Obviamente, eu tô usando uma conta descartável porque. É. Então, nos últimos meses eu notei meu marido saindo escondido de casa à noite. Às vezes por horas seguidas. Eu sou daquelas que adormecem assim que a cabeça bate no travesseiro. Então ele obviamente pensa que eu tô dormindo. Mais uma noite eu ouvi o choro do bebê e notei que ele não estava lá. No começo achei que ele estava saindo de fininho para ver outra mulher. Mas acontece que foi pior do que isso, na minha opinião mesmo. Tivemos o nosso primeiro filho em fevereiro deste ano. E ele tem sido um pai realmente prático. Sempre tá lá para cuidar do bebê, apesar de ter um emprego em tempo integral quando eu preciso de uma pausa e tudo isso. Eu não sei como realmente dizer o que ele tá fazendo sem que pareça completamente insano, porque é meio que é. Mas acontece que quando meu marido sai à noite, tudo o que ele faz é entrar no quintal onde estão as latas de lixo, vasculhar e pescar uma fralda suja do nosso filho, abri-la e ficar parado lá cheirando ela. Parece ser apenas aqueles em que o nosso filho entrou no número 2, porque eu vi ele jogar para trás aqueles que presumivelmente só foram mijados e procurar por um mais sujo. Então ele apenas fica lá, tomando essas respirações profundamente contentes dentro dos excrementos dos nossos filhos. Por eras. A coisa triste é que ele parece tão maldito feliz quando ele tá fazendo isso também. Eu observei da janela há semanas, apenas de pé, lá fora, farejando com esse enorme sorriso em seu rosto, e depois vasculhando por outro lado. A verdadeira cereja do bolo foi em uma outra noite quando ele voltou para a cama, mais uma vez achando que eu estava dormindo. Ele deve ter se aproximado um pouco demais da fralda quando estava cheirando o cocô do nosso filho, porque quando ele entrou na cama comigo eu pude sentir o cheiro de algo, e eu abri um pouquinho os olhos quando finalmente eu o vi roncando e acontece que ele tinha um pouco de cocô no nariz. Eu senti tanto nojo. Então, eu tô sem saber o que eu devo fazer agora. Eu amo meu marido, mas isso me tira do sério. Isso já aconteceu com mais alguém antes? É um fetiche ou algo assim? Eu tô com muito medo de confrontá-lo, mas eu sei que precisa ser feito. E qualquer conselho seria ótimo, porque eu digo, merda. Atualização 1. Eu ainda tô acordado agora, alimentando um bebê e esperando pra ver se ele vai se mexer mais tarde, pensando em confrontá-lo, mas sem ter certeza se eu vou ou não ainda. Vou atualizar vocês. Edit 2. Nossa, eu nem acredito quantas pessoas já responderam esse post.
Antes de mais nada, obrigado por todas as pessoas que escreveram com um conselho tão atencioso. Eu não posso responder a todos, mas já li cada comentário aqui, então obrigado. Ainda não confrontei meu marido sobre o que ele está fazendo. E, na outra noite, após a minha atualização, depois de esperar 1 ou 2 horas, com certeza ele saiu escondido de novo para sua cheirada de fralda noturna. Eu estava planejando confrontá-lo, mas ele acabou entrando depois de cheirar apenas 1 ou 2. E quando ele voltou para a cama, eu estava muito nervosa e afobada para dizer qualquer coisa. Então, apenas fingiu estar dormindo. Eu decidi, porém, ou hoje à noite, ou ir sempre que ele vai lá pra fora pra tirar uma foto dele no ato e estar esperando por ele com a evidência quando ele retornar pra dentro. Eu nunca fui boa com palavras e eu tô muito nervosa pra sentar com ele e tocar no assunto. E alguém sugeriu que eu fotografasse e filmasse pra que ele não tivesse escolha de se explicar, já que eu obviamente tenho evidências e eu não lhe deixo espaço pra passá-las como se talvez visse ele fazendo qualquer outra coisa. Eu espero ter uma imagem clara o suficiente e que seja o suficiente para ele perceber que não tem nenhuma saída senão confrontar a questão. Eu tô nervosa sobre como ele vai reagir, mas sei que ele ama a mim e a nossa família e espero que haja alguma maneira de trabalharmos como o que quer que seja isso juntos, como uma família. Obrigado de novo por todos os comentários e conselho. Ai, tem uma atualização. Ai, foi removido. Bom, não temos atualização. Ai, fiquei curiosa. Ai, eu vou dormir pensando nisso. Quem mandou essa história? Eu vou cagar na tua porta. Quem mandou essa história que não tem continuação? Tá com uma fralda de neném. Hebe, você me aguarde, tá? Se tocar sua campainha hoje à noite, você sabe quem que é. Você falaria, Fê? O que você iria fazer? Eu falaria, obviamente, Na mesma eu hora ou você falaria. esperaria um momento? Eu chegaria atrás dele e falava, oi? Aí ele, que susto, tipo, dá um sustinho nele. É verdade. Por que que ela negócio de fotografar? Pra que fotografar? Vai lá. Eu nem tinha pensado nisso, mas vai lá direto. Eu ia lá. Tipo assim, tá tudo bem? Você tá bem? O Fitsteio falou assim: se eu fosse a mulher, já gritava da janela lá na primeira vez. Pois é, pros vizinhos inteiros já ficar Tá sabendo. cheirando bosta! Ela viu que tava cheirando cocô, o cocôzinho da fralda. Ele chegou com o nariz pintadinho de cocô, salpicadinho de cocô. Aí, tipo, não tem. Gente, ou tu vai trabalhar mesmo isso, confrontar. Meu amor, eu te amo pra caralho, quero ter uma família contigo, vamos trabalhar isso? Vamos. Ou eu falava assim, querido, não dá não, não vai ficar cheirando fralda das minhas crianças. Me explique. É porque isso é um. Eu acredito que deve ser algum tipo de fetiche. Então, assim, ser fralda dos próprios filhos me deixa mais incomodada ainda. Pode ser porque eu Aham. sou muito bitolada. Ai, Sibeli, nossa, tudo pra você é. Ai, é. Pode me chamar de traumatizada, pode me chamar do que for. Eu já vou pra esse lado, gente. Achei muito esquisita essa situação. E mesmo se não fosse alguma coisa levando pro sexual e tal, é esquisito. É um negócio. É um negócio que passou ali do tipo assim, ai, é uma coisa diferente. Não, você tá cheirando Uhum. bosta da fralda do seu filho, entendeu? Não É, é. você não tá pegando o cocô que sai da tua bunda e passando no rosto, É, por exemplo. exatamente. É E se ele diferente. tá fazendo escondido, ele sabe que é errado. Uhum. Eu poderia estar fazendo isso com uma fralda que tá no banheiro, no lixinho do banheiro, por exemplo. Exatamente. A Má até falou aqui no chat. Eu concordo com a Cib, se ele cheirasse cocô de uma pessoa adulta, seria aceitável. Sim, entendeu? Tem diferença. Se ele estivesse cheirando o cocô da própria esposa, ela acabou de fazer cocô, ele vai lá cheirar. Porra, esquisita, cheira bosta. Não, mas é um negócio além, entendeu? Agora, será que, tipo, agora entrando no universo scat, será que existem sabores de cocô? Por isso, tipo, o cheiro de cocô de criança
despertou isso nele do que um cocô adulto, né? Ah, pode ser, pode ter gosto diferente, cheiro diferente, porque cocô de neném é até pastoso, né? Porque não come nada, só bebe leite ou fórmula. Putz, virou uma Então é completamente Nutelinha, né? diferente. Sim, pode ser isso também. Ah. Pode não ir pro lado pedo e ir mais pra essa coisa, tipo assim. É... Continua sendo sexual, continua, porque o scat entra em parafilia. É sexual, mas é complicado. Cara, é muito difícil discutir Sim, isso. porque que nem. Tem o podcast Não Inviabilize, eu acho que vocês conhecem. Eu conheci o podcast com a seguinte história. Era um homem que ele criou um fetiche de beber o leite do direto do peito da esposa dele. O leite que seria do Uhum. neném. Aí a esposa começou a ficar incomodada, porque ele tava querendo sempre isso. Entendeu? Aham. Aí vai pro lado do fetiche, sabe? Não tem como fugir. Sim, sim. É sexual. De qualquer forma, é sexual. Sabe? Muito esquisito, gente. Eu acho que essa mulher tá comendo muita bola de não ter falado ainda com esse cara. Ah, fico nervosa, meu amor. Ele não tá nervoso na hora que ele tá cheirando bosta de fralda de neném, não. Uhum. E não fica. Eu confrontaria fácil. O Fácil, errado é fácil, ele. fácil. O errado é ele que tá fazendo uma coisa esquisitíssima. Isso aí tem que ser tratado ou com um divórcio ou com um psicólogo, terapia, 2 vezes por semana no mínimo. Esse episódio ficou à altura do 201 ou não? Não, ela é inigualável, né? Mas assim, a história da caspa vai me levar pra vida, eu acho. Tipo, eu acho que eu vou estar em momentos aleatórios, assim, vou estar finalizando meu cabelo, eu vou lembrar e vou fazer sabe, uma carinha de nojo. Eu acho que a gente nunca, nunca, nunca vai conseguir superar o 201. Acho que a gente tá no máximo. Eu acho que acima disso, eu não sei o que tem depois de bala skis de comer bala de gonorreia. Não sei o que tem mais bizarro do que isso. A minha imaginação não me deixa eu pensar mais além disso. Então, mas eu acho que o ser humano é bem criativo, tá? O ser humano é bem criativo. Ainda mais pra coisas desse tipo, né? Sim. Ainda mais pra coisas desse tipo. Bora então pra mais um episódio nojento. Não, o próximo é Body Horror. Aguardem. Aí, body A da horror, eu já semana que fico vem. mais agoniada. Ainda não acabou Outubro Pesadão, não igualamos 201, mas ainda é pesadão. Esse episódio não foi mais leve, foi pesadão também, e agora semana que vem também teremos. Yeah! Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Eu espero que vocês tenham escutado esse episódio sem estar comendo. Entrem para a seita e cuidado nas Acabei esquinas. de morder um. Ai, meu Deus. Acabei de morder um mosquitinho que tava dentro da minha água. Pronto, esse foi o melhor encerramento para de nojeira. Cuidado nas Água crocante. esquinas. O cuidado nas Tchau.